Então vamos lá, pessoal. Na aulinha de hoje, a gente começa com a bioquímica celular. Bioquímica celular, que é a parte da biologia que estuda os compostos químicos constituintes dos seres vivos, constituintes das células. Compostos esses que nós dividimos em orgânicos e inorgânicos. Eu, quando caracterizei com vocês os seres vivos, fiz as características gerais dos seres vivos, eu falei que os seres vivos se caracterizam por apresentar uma composição química complexa. E nessa composição química complexa, nós temos dois grupos de compostos, orgânicos e inorgânicos, né? Tá lá na aulinha de características gerais dos seres vivos. Identificamos os compostos orgânicos, como glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Os compostos inorgânicos das nossas células, água e sais minerais. Hoje, a gente vem com esses compostos inorgânicos, água e sais minerais. Tudo bem? Começamos com a água. Qual é a nossa ideia aqui, pessoal? A gente pode ter água sendo estudada em diversos aspectos. A gente pode ter água sendo estudada no aspecto geográfico, lá na geografia. A gente pode ter água estudada no aspecto físico, identificando as propriedades físicas dela, lá na física. Água estudada no aspecto químico e água estudada no aspecto biológico. Nós aqui vamos fazer um apanhado geral com foco biológico, sendo que, para analisarmos este foco biológico, nós vamos explorar um pouco das importâncias ou das propriedades físico-químicas que a água possui. Então a nossa finalidade aqui é chegar na frente, mais para o meio e final da aula, e conseguimos identificar os papéis biológicos desempenhados pela água nos seres vivos. É isso que eu quero que vocês fixem hoje. Os papéis biológicos desempenhados pela água nos seres vivos. Porém, para chegarmos nesses papéis biológicos, nós precisamos construir algumas informações. Rever algumas informações, enfim. Falar de água é um assunto extremamente diversificado, como eu falei, que vocês já ouviram em N momentos na vida estudantil de vocês, com algumas informações bem corriqueiras, né? Então a gente começa com a seguinte informação. De todos os componentes químicos presentes nos seres vivos, a água é o composto mais abundante da matéria viva. De todos os compostos presentes nos seres vivos, o que nós encontramos em maior abundância, em maior quantidade, é a água. Olha aqui para baixo. Aqui embaixo, ó, nós temos dois gráficos que mostram a distribuição dos compostos nos seres vivos. Nesse gráfico aqui, eu tenho a distribuição dos compostos orgânicos e inorgânicos. E do lado de cá, só os compostos orgânicos. Beleza? O que me interessa aqui de início são os compostos orgânicos e inorgânicos, ou seja, a mistura de tudo. Com a mistura de tudo, entre os seres vivos, nós temos uma variação de 75% a 85% em água em média. É claro que essa variação ela pode ser alterada de acordo com alguns fatores. Existem tecidos, seres vivos que têm um teor um pouco menor, um pouco até maior. Mas a quantidade de água distribuída nos seres vivos, nos tecidos vivos, ela é gigantesca. Ó, depois da água, o que a gente tem? Proteína, de 10% a 15%. Aí depois vem lipídios, de 2% a 3%, glicídios, 1%, ácidos nucleicos, 1%, e 1% para outras substâncias, como vitaminas e sais minerais. Então, se nós analisarmos a distribuição dos componentes químicos presentes na matéria viva, de longe, o componente mais abundante é a água. Tá? Ao analisarmos a distribuição de água entre os seres vivos, é possível constatar que a taxa de água nas células, nos tecidos, nos organismos, sempre será a maior entre todos os compostos presentes nos seres vivos. Além do que, claro, é uma substância inorgânica, né? As substâncias inorgânicas, como nós dissemos, água e sais minerais. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é o que nós chamaremos de matéria seca, ou seja, tirou toda a água. Quando tira toda a água, a grande maioria que sobra é proteína. Então, os dois compostos mais abundantes da matéria viva, água e proteína. Só que proteína é composto orgânico.
Água é composto inorgânico. Então, cuidado com essa frase. Substância mais abundante da matéria viva, água. Substância inorgânica mais abundante da matéria viva, água. Substância orgânica mais abundante da matéria viva. Nota que a água é inorgânico. Então, se eu falo substância orgânica, eu vou estar falando de proteína. A nossa aula hoje não é proteína. Proteína a gente vai ver mais à frente. Nossa aula hoje é água. Composição é o popular H2O, né? Formada por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, não é novidade nenhuma se reconhecer que a água possui essa composição simples. 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Mas mais importante do que simplesmente reconhecer sua composição é entender a estrutura molecular. Porque a estrutura molecular da água faz com que ela tenha algumas propriedades físico-químicas que são importantíssimas para os papéis biológicos que a água desempenha no organismo. A estrutura molecular dela segue um padrão igual observado aqui, ó, nesse esqueminha. É uma molécula que tem o oxigênio ligado aos 2 hidrogênios. Um hidrogênio, outro hidrogênio. A organização desses 2 hidrogênios com o oxigênio é uma organização bem característica que a molécula fica com uma angulação de aproximadamente 104,5 graus. Mais precisamente 104,27, arredonda 104,5 graus. E essa angulação de 104,5 graus na molécula, na disposição de ligação dos hidrogênios com o oxigênio, que eles estão ligados covalentemente ao oxigênio, tá? Essa angulação faz com que a molécula ela ganhe um aspecto bem característico no que diz respeito à sua organização polar. A água, a molécula de água, ela vai se organizar como uma molécula polar, e essa polaridade, uma molécula bipolar, vamos colocar assim, se dá exatamente devido a essa organização da molécula, essa angulação que a gente observa. O oxigênio, eu não sei se vocês lembram, mas é uma molécula que ele naturalmente tem uma carga 2-. Assim como o hidrogênio tem uma carga 1-. Então são 2 hidrogênios, 2 cargas positivas, 2 oxigênios, 2 cargas negativas. Se nós pensarmos em 2 cargas positivas e 2 cargas negativas, qual seria a ideia? A ideia seria neutralizar, né? 2+, 2- neutraliza, mas essa angulação faz com que a molécula, apesar de ser 2 positivos para um lado, 2 positivos para o outro, ela tenha de um lado uma carga negativa, do lado do oxigênio a carga fica carregada negativamente, e do outro lado uma carga positiva, do lado dos hidrogênios uma carga positiva. Por isso ela é uma molécula polar. E o fato de ser uma molécula polar traz uma série de importâncias biológicas para os seres vivos. Aqui, ó, mesmo que a molécula de água tenha carga elétrica total igual a 0, na região do oxigênio ela possui carga elétrica negativa e carga elétrica positiva na região do hidrogênio, tornando-se então polarizada. Visualizou? Foi o que eu falei. Ela tem -2 do oxigênio. Ela tem +1 do hidrogênio. Pô, mas aí o que deveria acontecer? 0, né? Porém, devido à maneira com a qual as moléculas, os átomos se organizam, ela fica polarizada. Então ela é uma molécula polar, é uma molécula polarizada. E aí, como eu falei, o fato de ser uma molécula polarizada vai interferir diretamente nas propriedades físico-químicas e nos papéis biológicos. Vocês vão perceber que eu vou estar falando o tempo todo, olha, isso aqui é devido à polarização da molécula. E aí vai embora. Então, substância inorgânica formada por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, componente mais abundante da matéria viva, polar. Essa molécula polar, ou melhor, por ser uma molécula polar, nós vamos observar
uma característica marcante que é a capacidade das moléculas de água interagirem entre si. E essa interação se dá por meio de um tipo especial de ligação chamada ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Você já deve ter ouvido falar delas na química. Tá? Então, a água ou as moléculas de água são capazes de realizar entre si algumas interações moleculares. E a interação molecular que a gente vai destacar aqui é exatamente a capacidade que as moléculas de água têm de interagir entre si por meio de ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, vocês devem lembrar, são ligações que se estabelecem sempre que o hidrogênio interage com flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? Então, ligações de hidrogênio. Quando o hidrogênio interage com flúor, oxigênio, nitrogênio. FON. Toda vez que o hidrogênio interage com flúor, oxigênio e nitrogênio, estabelece uma ligação hidrogênio. E aqui o que a gente observa? H2O. Então, os hidrogênios de uma molécula, eles podem interagir com os oxigênios de outra molécula por meio da ligação hidrogênio. Então, quando duas moléculas de água se aproximam, olhem aqui, quando duas moléculas de água se aproximam, o hidrogênio de uma interage com o oxigênio de outro, vermelho é oxigênio, o branco é hidrogênio, por meio da ligação hidrogênio. E essa ligação hidrogênio, ela vai trazer a capacidade de interação das moléculas entre si, interferindo diretamente em várias propriedades físico-químicas. Interferindo, por exemplo, no estado físico da água, nos 3 diferentes estados físicos que nós podemos encontrar a água. Tá? Então, devido à polaridade da molécula de água, os átomos de hidrogênio de uma molécula atraem átomos de oxigênio da molécula vizinha. Na sua região polarizada, essa é a ligação hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, tanto faz. Então, interação molecular estabelecida entre moléculas, ligação de hidrogênio. E como eu falei, interfere diretamente em quê? Interfere diretamente nos estados fundamentais da água, que isso aqui a gente aprende lá desde o ensino infantil, né? A água pode ser encontrada nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. O que vai determinar estar no estado sólido, líquido e gasoso é a interação entre as moléculas, é a proximidade entre as moléculas. Quando as moléculas estão muito afastadas, gasoso, à medida que elas vão se unindo, estado líquido ou até mesmo estado sólido. Claro, sempre influenciado por temperatura e pressão. Aqui a gente vai trabalhar uma mesma pressão com variação de temperatura. Então, estado líquido entre 0 e 100, abaixo de 0, gelo, sólido, acima de 100, estado vapor, gasoso. Esses estados fundamentais, eles estão diretamente relacionados às ligações de hidrogênio, que permitem o estabelecimento de uma propriedade chamada coesão. Então, olha só, hein? O fato de ser polar traz a possibilidade de ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio trazem uma propriedade chamada coesão. A coesão, que é a proximidade que as moléculas vão apresentar umas às outras, é a capacidade que uma molécula tem de se manter unida por meio das ligações de hidrogênio a outra, será a propriedade físico-química responsável pelos estados líquidos, sólido e líquido. Quando a coesão é rompida, ou seja, quando uma molécula de água não está ligada a outra molécula de água, quando as moléculas estão mais espalhadas, nós temos um estado gasoso. Quando a coesão é estabelecida, devido às ligações de hidrogênio, nós passamos a ter o estado líquido ou o estado sólido, dependendo da temperatura. Então, as ligações de hidrogênio
permitem uma propriedade chamada coesão, que, por sua vez, vai ser a responsável pelos estados sólido e líquido da água. Coesão rompida, estado gasoso. As ligações de hidrogênio da água líquida se rompem e se refazem com muita facilidade, permitindo que ela seja fluida, na temperatura que varia de 0 a 100. E aí gera aí o constante rearranjo de moléculas, trazendo a característica própria da água. As ligações de hidrogênio da água sólida, elas não têm a mesma capacidade de rompimento e rearranjo, o que traz a característica sólida. Tá? Então, para a água ter aquele aspecto líquido, o que ela faz? Ela rompe ligação de hidrogênio, refaz ligação de hidrogênio, ou seja, rompe e refaz coesão o tempo todo. Se romper a coesão e essa coesão não for refeita, vai para o vapor. Se a coesão ela não se mexe, as ligações estão sempre estáticas, sólido. E se fica naquele rompe, refaz, rompe, refaz, rompe, refaz, estado líquido. Então, mais uma vez, os estados físicos da água, que vocês estudam na química e na física, dependem basicamente de quê? Do fato da molécula ser polar, ter a capacidade de realizar ligações de hidrogênio, que trazem uma propriedade chamada coesão. Origem da água. Origem é o que eu quero dizer com obtenção. Como que nós conseguimos água no nosso organismo? Porque olha só, foi o que eu falei, nós temos uma quantidade muito grande de água no nosso organismo. Um adulto tem aí em torno de 68% de água, em média. Uma criança tem em torno de 70% a 72%. Um recém-nascido tem uma quantidade maior ainda de água. Um feto de 3 meses, olha o que eu vou falar, um feto de 3 meses tem em torno de 94% de água. É muita coisa. Como que nós conseguimos essa grande quantidade de água no nosso organismo? Bom, nós temos duas formas de obtenção de água. É o que nós chamamos de água de origem endógena e água de origem exógena. Vamos entender as palavras. Endo, dentro. Gena vem de gênese, origem. Origem de dentro, origem interna, ou seja, água que é obtida por meio de reações químicas que se estabelecem no nosso organismo, produzida dentro das nossas células. Exo, fora. Origem externa, água que veio de fora. Então a gente separa assim, ó, água endógena é a classificação que nós damos para aquela água que foi obtida por meio de reações que ocorrem na própria célula. Existem reações que ocorrem no interior das nossas células que liberam água. Essas reações representam a forma pela qual nós conseguimos produzir água no nosso organismo. Ó, representa a maior parte da água presente nas nossas células. Por exemplo, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma reação química que acontece o tempo todo no nosso organismo, que é uma reação que visa produzir as nossas proteínas. Lá na primeira imagem que eu coloquei, no segundo slide, eu falei com vocês que as proteínas são os compostos mais abundantes depois da água, não é? Isso aí. Para eu produzir proteína, eu preciso juntar dois compostos. Na verdade, eu preciso juntar centenas de compostos chamados aminoácidos. Então, uma proteína é uma molécula muito grande, formada pela união de moléculas menores, chamadas aminoácidos. É como se imaginasse o seguinte, quer ver? Imagina um colar de pérolas. Perdão, pessoal. Imagina um colar de pérolas. Nesse colar de pérolas, você tem para constituir este colar, pérolas. Bom, cada pérola seria um aminoácido. Se eu juntar todas as pérolas formando o colar, eu teria uma proteína.
Então uma proteína seria um composto formado pela junção de muitos aminoácidos. Mas um aminoácido ele precisa fazer o quê? Se juntar com outro aminoácido. E para se juntar, como são moléculas, eles precisam reagir. E aí eles se juntam por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. Ligação peptídica. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Aqui eu tenho um aminoácido. Beleza? Aqui eu tenho outro aminoácido. Esses aminoácidos, eles possuem, nas suas regiões externas, extremas, vamos colocar assim, a presença de átomos de, olha aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, ó, hidrogênio. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Um hidrogênio de um aminoácido, aqui, ó, um hidrogênio de um aminoácido, esse aqui, por exemplo, vai interagir com um OH do outro aminoácido, aqui, ó, um OH. E aí o que vai acontecer? Essa interação entre esse hidrogênio e esse OH faz com que um hidrogênio, dois hidrogênios e um oxigênio saiam, formando uma molécula de água. E estabeleça-se uma ligação entre os dois aminoácidos. Essa ligação entre os aminoácidos a gente chama de ligação peptídica. Mas para fazer essa ligação peptídica, o que teve que acontecer? Produzir uma molécula de água. Então o que eu quero que você visualize? Uma reação química que uniu dois aminoácidos, só que para unir dois aminoácidos, o que se produziu? Molécula de água. Para você produzir uma proteína, você tem que unir pelo menos uns 80 a 100 aminoácidos. E a proteína é o composto mais abundante que a gente tem no nosso organismo, depois da água. Então, toda vez que eu estou produzindo proteína, por exemplo, eu estou produzindo água no meu organismo. E a água, na verdade, pessoal, ela é produto final de inúmeras reações. Então, é isso que eu quero que você entenda. A maior parte da água presente nas nossas células é produto final de reações. É o que nós chamamos de água endógena. A água exógena é aquela água que a gente obtém por meio de alimentos que contenham água ou bebendo água propriamente dita. É água que veio de fora. E, na verdade, a água exógena ela é só para repor perdas para o ambiente, né? Porque você perde água urinando. Você perde água por transpiração e evaporação. Você perde água com saliva. Então, existe uma parcela da água que está no seu organismo que vai ser perdida para o meio. Aí essa parcela tem que ser reposta. E aí você repõe como? Você repõe por meio de ingestão, água de origem exógena. Tá? A água obtida por ingestão tem por finalidade repor as perdas para o meio. Caso não houvesse perda, o que aconteceria? Não haveria necessidade de ingestão de água. Nós ficaríamos o tempo todo produzindo e utilizando a água dentro das nossas células. Mas como perdemos água para o meio, precisamos fazer a reposição. Então, a origem da água, a maior parte da água no organismo, produto final de reações, uma outra parcela obtida por meio de ingestão. Nossa, professor, que bom, né, que você falou aqui que 75%, vi aí, né, no gráfico, 75% de água na maioria dos seres vivos. Eu tava com uma garrafinha que eu pensando, meu Deus, eu bebo 2 litros por dia, o que tá acontecendo? Mas é isso mesmo, né? A gente tem que ter uma média aí de uns 2 litros pelo menos por dia, que é uma média ideal para você não desidratar. Mas você bebe esses 2 litros exatamente porque você perde, em média, 2 litros de água para o meio. Se você não perdesse... Você repôs 75%. Pois é. E aí essa quantidade interna no nosso organismo já é suficiente. Você pode perceber que num dia mais frio, um dia que a taxa de transpiração é menor, naturalmente você bebe menos água porque naturalmente você transpira menos, perde menos água para o meio. Então a taxa de reidratação está muito ligada ao ambiente que você se encontra, né? Ah, estou fazendo muita atividade física. Naturalmente você tem que reidratar mais. Ah, estou fazendo menos atividade. Você reidrata menos. Mas, fatalmente, você tem que reidratar. Mesmo que você não perca tanta água para o meio por evaporação, você urina. Você perde água junto às fezes.
Então, naturalmente, você tem que reidratar, né? E aí a gente cria uma média em torno de 2 litros. Pode ser que um dia você precise de mais, um dia você precise de menos, né? Mas é uma quantidade pequena comparada à grande quantidade de água que nós temos. Beleza? Bom, variação da taxa de água no organismo. A gente tem ali, eu falei com vocês, que nós temos em torno de, vou arredondar aqui, 70% só por uma questão de arredondamento. 70% de água no nosso organismo quando nós somos crianças, né? Aqui, ó, um recém-nascido. Professor, Oi. o Lohan perguntou no chat quantos por cento do nosso corpo é feito por parte endógena. Não, se você pensa que você tem que beber em média 2 litros, aí você precisa fazer o cálculo, né? Se você pesa 100 quilos, eu vou fazer assim, ó. Eu peso 100 quilos. Se eu peso 100 quilos, eu tenho, vou arredondar valores, eu tenho 70% de água, então eu tenho um litro de água tem aproximadamente 1 quilo. Então você tem 70 quilos de água, 70 litros de água, né? Se você precisa ingerir em torno de 2 litros de água, é só fazer aí 2 em relação a, se você pesasse 100, 2 em relação a 70 litros, seria o equivalente a quê? 7, 10%, 0,5%, 3,5%, 0,3%. 0,3% aproximadamente. É uma taxa, um percentual bem pequeno. É só fazer os cálculos matemáticos aí de proporção, entendeu? Beleza? Então, como eu falei, nós temos uma grande quantidade de água no nosso organismo, né? Uma taxa de hidratação altíssima. Por exemplo, aqui, olha nesse exemplo aqui de baixo, ó. O feto humano de 3 meses tem 94% de água. Um recém-nascido, 69%. Um adulto, 63%. Mas isso é média. Não são todos os tecidos que têm a mesma quantidade de água, né? Então, o que acontece? Existem tecidos com maior taxa de hidratação. Existem tecidos com menor taxa de hidratação. Então, existem fatores que determinam a variação da taxa de hidratação nas nossas células, nos nossos tecidos, no nosso organismo. Basicamente, 3 fatores. Então, a variação da taxa de hidratação, ela envolve, ela é feita em função de 3 fatores básicos, que são a atividade tecidual ou do órgão, a idade do organismo e a espécie que você analisa. Primeiro fator com relação à atividade metabólica tecidual. É um raciocínio lógico, se você entendeu o que eu acabei de falar, que a maior parte da água do nosso organismo é produto final de reação. Porque o que é metabolismo mesmo? Aula passada? Metabolismo é um conjunto de reações que se processam no organismo. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais reação, maior vai ser o metabolismo, maior vai ser a atividade metabólica. Se a principal forma de obtermos água no nosso organismo é por meio de reação, quer dizer que quanto mais reação, maior a atividade metabólica, maior a taxa de hidratação. Então, os tecidos metabolicamente mais ativos serão tecidos mais hidratados do que os tecidos metabolicamente menos ativos. Quanto maior a taxa, a atividade metabólica de um tecido, maior a taxa de água nós encontraremos neste tecido. Certo? Por exemplo, o metabolismo estabelecido no tecido nervoso é o mesmo metabolismo estabelecido no tecido ósseo? Claro que não. O tecido nervoso está o tempo todo sendo sensibilizado. O tecido ósseo, a sensibilização é muito menor. Então, qual é o tecido metabolicamente mais ativo? Nervoso. Fatalmente, é o tecido mais hidratado. A hidratação cerebral é cerca de 4 vezes superior à hidratação óssea. É muito maior. Tá? Então, quanto maior a atividade metabólica de um tecido, maior a taxa de água nele se encontra. Segundo fator idade. E aí, ainda continuamos com o mesmo raciocínio lógico, né? Porque quanto maior a atividade metabólica, maior a taxa de hidratação.
Agora, quem é que tem uma atividade metabólica mais acentuada? Uma criança ou um adulto? Uma criança. Uma criança está em processo de crescimento, estruturação de tecidos, construção do seu organismo. Então, uma criança metabolicamente é muito mais ativa do que um adulto. Isso quer dizer que uma criança tem mais água do que um adulto. Quem é metabolicamente mais ativo, um adulto ou um idoso? Um adulto. Então, um adulto tem uma atividade metabólica maior, consequentemente, uma taxa de hidratação maior do que um idoso. Né? Então, o raciocínio também é um raciocínio direto. A taxa de água decresce com o aumento da idade. Ou a taxa de água aumenta com a diminuição da idade. Quanto mais jovem, mais água. Quanto mais velho, menos água nos tecidos. Tá? Foi o exemplo que eu usei aqui no início. Ó. Feto de 3 meses, 94% de água. Recém-nascido, em torno de 69% a 70% de água. Um idoso, 65% a 63%. Adulto, desculpa, 65% a 63% de água. Então, a taxa de água decresce com o aumento da idade. E o terceiro fator não é um fator tão ligado ao metabolismo assim, é um fator que é variável dentro de cada espécie. Na verdade, o que nós pensamos? Dentro de uma mesma espécie, a taxa de hidratação tende a ser constante, podendo variar de espécie para espécie. Esse é o raciocínio que a gente vai adotar. O que eu quero dizer com isso? Se eu virar e falar assim para vocês, ó, Flávio, eu tenho nos meus músculos em torno de 74% de água. Se nós analisarmos qualquer uma pessoa da nossa espécie que tiver a mesma idade que eu, que tiver basicamente a mesma atividade metabólica que eu, ela também vai ter a mesma taxa de hidratação. Então, dentro de uma mesma espécie, a taxa de hidratação ela tende a ser a mesma. Agora, se eu analisar uma outra espécie, aí a taxa de hidratação ela pode variar. Então, a taxa de hidratação dentro de uma mesma espécie ela tende a ser constante, podendo variar de espécie para espécie. Olha esse exemplo aqui. Nós, seres humanos, adultos, em média 63% em água, né? Olha uma água viva, 98% em água. Literalmente uma água viva. 98% em água, uma água viva vai apresentar. Beleza? Então, constante numa mesma espécie, variando de espécie para espécie. Quanto maior a atividade metabólica, maior a taxa de hidratação. O aumento da idade promove um decréscimo na taxa de hidratação. Propriedades físico-químicas. Bom, a maioria dos papéis biológicos desempenhados pela água vão depender das propriedades físico-químicas que a água possui. A maioria das características que a água traz para os seres vivos, elas serão decorrentes das propriedades físico-químicas que a água possui. Então vamos visualizar aqui algumas dessas propriedades e como que essas propriedades depois vão influenciar no papel biológico. Tá? Primeira propriedade físico-química, calor específico muito elevado. A água é uma substância que se caracteriza por apresentar um dos maiores calores específicos presentes entre todas as substâncias, todos os compostos na natureza. O calor específico da água ele é muito elevado. O que é calor específico? Olha a definição. É a quantidade de calor que uma grama de uma substância precisa absorver para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, sem que haja mudança de estado físico. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu coloquei água. Essa água, inicialmente, eu comecei a medir a temperatura dela, ela estava 14,5 graus Celsius. O que eu fiz? Eu aqueci. Ela passou para 15,5 graus Celsius. Então, o que essa água fez? Ela recebeu calor para variar 1 grau Celsius, certo? Então, a quantidade de calor que ela recebeu para variar
1 grau Celsius, 1 grama de água é o calor específico. Então, o calor específico dela é 1 caloria por grau Celsius. Então, a água recebeu 1 caloria de calor, porque caloria é a unidade de medida de calor. Então, isso é o que a gente chama de calor específico. Substâncias que possuem um calor específico alto, elas precisam de mais energia para variar a sua temperatura. Ouve o que eu estou falando, hein? Substâncias que têm um calor específico alto precisam receber mais calor, mais energia, para variar a sua temperatura. Substâncias que têm calor específico baixo precisam receber menos energia para variar a sua temperatura. Então, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de energia, de calor, para variar a temperatura. E vice-versa. Por exemplo, uma barra de ferro. Uma barra de ferro tem um calor específico baixo. O ferro ele tem um calor específico baixo. O que isso significa? Ele precisa de menos energia para variar a sua temperatura. Quer ver um exemplo fácil de você enxergar? Pega uma colher de metal que você tem na sua casa, liga 2 chamas no fogão. Em uma chama você coloca uma panela com água. E na outra, você vai segurar a colher. Segura a colher em cima da chama e bota o dedo dentro da água. Aonde você vai tirar a mão primeiro? Óbvio que é da colher. A colher vai esquentar rapidinho. Não faz isso não, senão você pode se queimar. É só um exemplo, tá? A colher, você vai tirar a mão rapidinho. Por quê? Porque a colher é metal. Calor específico muito baixo. Então ela varia a temperatura muito rápido. Agora a água não. O calor específico dela é muito alto. E ter um calor específico alto, a água ter um calor específico alto, para os seres vivos é muito importante. Por quê? Porque faz com que a temperatura não varie bruscamente. Porque nós vivemos em um ambiente em que a temperatura ela é sempre fixa. Claro que não. Nós vivemos em um ambiente em que a temperatura é variável. E nós somos um organismo que nós não podemos ter a nossa temperatura variando muito. A temperatura subiu muito, desceu muito, isso traz problema para o nosso organismo. Então a gente tem que tentar condições fisicoquímicas para a manutenção dessa temperatura. E um fator que favorece isso para a gente é a grande taxa de hidratação que nós temos. O calor específico elevado atua no equilíbrio da temperatura dentro da célula, impedindo mudanças bruscas de temperatura que afetam o metabolismo celular. Aí você começa a entender, poxa, tá vendo? É uma das justificativas de nós termos grande quantidade de água no nosso organismo. Não é por acaso, né? É porque nós somos seres vivos. Nós precisamos ter uma temperatura que não oscile muito. Porque uma oscilação de temperatura traz problema. Pensa aí quando você teve febre. Uma febre é uma variação de poucos graus na nossa temperatura. E uma febre alta mata. A minha temperatura normal é 36,5 graus. Se a minha temperatura passar para 40, é febre alta. Chegou a 42, é risco de morte. Então a gente não pode ter variação de temperatura tão brusca. E a alta taxa de hidratação ajuda isso. Por quê? Porque a água ela tem um calor específico muito alto. Outra característica, então, outra propriedade fisicoquímica, calor latente de vaporização. O que é o calor latente de vaporização? O calor latente é a quantidade de calor absorvida durante a mudança de estado físico. Isso é um calor latente, né? Se a mudança de estado físico for do líquido para o gasoso, né? Calor latente de vaporização. Se for do sólido para o líquido, calor latente de fusão. Tá? Então, calor latente, quantidade de calor absorvida durante a mudança de estado físico. Calor latente de vaporização, quantidade de calor absorvido durante a vaporização de uma determinada substância, não só da água. Aqui a gente está falando da água, né? No seu ponto de ebulição. Por exemplo, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus, não é?
Então, a quantidade de calor que ela está absorvendo enquanto ela está ali nos 100 graus é o seu calor latente. É exatamente aquele calor em que ela está mudando de estado fundamental. Então, durante o calor latente, o que está acontecendo? Você tem água passando do líquido para o gasoso. O calor latente de vaporização, ele é elevado. E o que isso tem de importância? Ele faz com que a mudança de estado físico não seja uma mudança instantânea. Ele faz com que a mudança de estado físico, ou seja, a vaporização, seja uma vaporização relativamente lenta. Porque imagina só, quando a água chega a 100 graus Celsius, a gente fala que ela chegou na temperatura de ebulição. Chegou a 100 graus Celsius, é instantâneo que a água passe do líquido para o vapor? Não é instantâneo, demora, fica ali, né, um tempão até que a água evapore toda. Então, enquanto a água não evaporou, a temperatura não mudou. Isso é o que é o calor latente. Isso é importante por quê? Isso é importante para os seres vivos porque evita que você tenha um aumento muito grande de temperatura ou uma mudança de estado físico, vamos colocar assim, da água dentro do nosso organismo, caso estejamos em condições mais extremas de temperatura. Imagina, se nós temos em torno de 70% de água, o calor latente fosse muito baixo. Aumentou a temperatura, a gente ia começar a ebulir, começar a evaporar por dentro. Então esse calor latente elevado ele também protege o organismo nessas variações bruscas de temperatura. Assim como o calor latente de fusão. Tá? Então, o alto calor latente de vaporização é consequência de uma propriedade chamada coesão, né? Que eu já chamei a atenção dela lá atrás. De modo que, para que a água passe para o estado gasoso, é necessário o rompimento das ligações de hidrogênio, que mantém as moléculas unidas, o que demanda muita energia. A evaporação de água é um mecanismo importante para os seres vivos, uma vez que, graças a ele, os organismos terrestres evitam superaquecimento. Então, esse calor latente, ele vai ajudar o nosso organismo a não superaquecer. Toda vez que você transpira, você faz com que o suor molhe a superfície do seu corpo. Aí o suor vai fazer o quê? Vai evaporar. Para o suor evaporar, ele vai levar o quê? Calor. Calor corpóreo. Como o calor latente de vaporização da água é elevada, para o suor evaporar, ele tem que roubar muito calor corpóreo. E aí o que evita? Evita o superaquecimento. Mais uma vez, a propriedade físico-química da água atuando em nosso benefício de adaptação ao ambiente. Assim como o calor latente de fusão evita o superresfriamento, evita o congelamento dentro das células, caso você esteja colocado numa temperatura muito baixa. O calor latente de fusão, quantidade de calor necessária para transformar 1 grama de uma substância em estado sólido para o estado líquido, a temperatura de fusão. Tá? Para se solidificar, a água precisa liberar muito calor, o que requer exposição a temperaturas inferiores a 0 grau por tempo prolongado. O alto calor de fusão da água protege os organismos vivos dos efeitos danosos do congelamento. O alto calor latente de fusão protege os organismos vivos do efeito danoso do congelamento. De modo que, se a água presente nas nossas células congelasse facilmente, os seres vivos iriam morrer por causa da formação de cristais. Cristais de gelo formados dentro das células causariam danos membranosos. Esses danos membranosos iriam romper os constituintes celulares, iriam romper as células e promover a morte. Então imagina, 0 grau, congelou tudo dentro da célula, acabou. Se você ficar em 0 grau, você vai morrer instantaneamente? Não. O calor latente de fusão da água é elevado.
seres vivos que vivem em ambientes abaixo de 0 grau. Não morrem, eles conseguem se adaptar por vários fatores, e um deles é a grande quantidade de água com calor latente de fusão. Tá? Então esse calor latente, ele vai, junto com o calor específico, claro, serão os fatores que vão favorecer aqui a regulação de temperatura, a evitar que a água congele dentro das nossas células, evitar que evapore muito rápido, favorecer que ao evaporar a água roube calor corpóreo, tudo interferindo na nossa adaptação ao ambiente. Coesão é uma propriedade físico-química, já falei, né? Coesão é a propriedade que possibilita que as moléculas de água estejam mais próximas, né? Por causa das ligações de hidrogênio, já falamos dela. É a coesão que possibilita o estado líquido, gasoso ou sólido. Então, repetindo, é uma propriedade físico-química da água. Tensão superficial é uma outra propriedade físico-química que está diretamente ligada à coesão. A tensão superficial é um efeito físico que vai acontecer devido a uma diferença das forças de coesão na superfície do corpo d'água e abaixo da superfície. A tensão superficial da água é grande. É um efeito físico que ocorre na interface entre as fases químicas, fazendo com que a camada superficial de um líquido funcione como uma película e se comporte como uma membrana elástica na superfície da água. Já viram um inseto parado sobre a água? Aqui está a imagem, ó. Ele não afunda por causa da tensão superficial. Pega um determinado corpo d'água e dá um tapa bem forte. Dá um tapa bem forte no corpo d'água. É como se estivesse batendo num sólido por causa da tensão superficial. Para você enfiar a mão reta com os dedos, você rompe a tensão superficial. Então a tensão superficial, ela está ligada a quê? Ela está ligada às forças de coesão. Tá? É ela que vai explicar, por exemplo, a formação de uma gota, junto com uma outra propriedade chamada adesão, que daqui a pouco eu falo. Ela que vai explicar por que o inseto consegue andar sobre a água. Olha aqui esse esqueminha aqui para a gente entender melhor a tensão superficial. Ó. Cada bolinha dessa aqui é a representação de uma molécula de água. Então o que eu tenho? Eu tenho as moléculas de água mais na região interna, mais profundo. Tá aqui, ó. Ó. Essa molécula aqui do meio, ela sofre interferência dessa aqui, da de cima, dessa outra diagonal, dessa diagonal inferior, da de baixo. Então ela sofre interferência de todas as outras. Entre elas, sempre vai ter o quê? Ligação hidrogênio. Então, por exemplo, essa molécula de água do meio aqui, ó, ela está tendo outras moléculas de água puxando ela em todos os sentidos. Então, ela fica mais ou menos equilibrada no que diz respeito às ligações de hidrogênio entre elas, entendeu? Agora, olha essa molécula de água aqui, ó, essas da superfície. Essas da superfície, elas não têm a energia, a força aplicada pelas moléculas de cima, tá vendo? Tá faltando a molécula em cima? Então ela vai ter as laterais puxando e as inferiores puxando. Resultado, como não tem ninguém puxando para cima, a força estabelecida na superfície vai ser uma força muito maior lateralmente e inferiormente. Resultado, as moléculas na superfície, elas ficam mais unidas entre si. Elas ficam mais coesas. A coesão delas é maior do que as moléculas de baixo. Porque as moléculas de baixo têm força em todas as direções. Consegue entender isso fisicamente? Então, essa maior coesão na superfície, vai trazer essa tensão superficial. Olha aqui, ó. Isso aqui descreve o que eu estou falando, ó. A tensão superficial se estabelece devido a uma desigualdade de atrações entre as moléculas de água na superfície em relação às moléculas abaixo da superfície.
Essa desigualdade se estabelece pois as moléculas abaixo da superfície apresentam atração por outras moléculas de água em todas as direções. Ou seja, elas se atraem mutuamente com a mesma força. Já as moléculas à superfície não apresentam moléculas acima delas. Portanto, suas ligações hidrogênio se restringem às moléculas ao lado e abaixo. Essa desigualdade de atrações à superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca a contração do líquido, causando a tensão superficial. Então, como eu falei, isso aqui, que está destacado aqui, nesse quadro vermelho, é exatamente o que eu acabei de explicar. Não tem ninguém para puxar lá em cima, então as forças de atração laterais e inferiores, elas passam a ser maior na superfície, criando essa maior coesão entre as moléculas, essa maior tensão entre as moléculas. E o resultado é o quê? Uma tensão superficial, que é o que vai explicar o inseto andar sobre a água, é o que vai explicar a formação de uma gota, é o que vai explicar você bater na água ser diferente de você simplesmente enfiar a ponta da mão na água por causa da tensão superficial. É aquela história, se uma pessoa cair de muito alto na água, ela tende a cair como se estivesse caindo num sólido por causa da tensão superficial. Né? Vocês veem isso na física também. Adesão. Eu falei com vocês que a gota depende da coesão, né, com a tensão superficial, e depende também da adesão. O que é a adesão? A adesão é a propriedade que as moléculas de água têm de se aderir a superfícies polarizadas. Uma molécula de água interagindo com outra molécula de água, uma se unindo à outra por meio de ligação hidrogênio, é coesão. Então, olha aqui, ó. Uma molécula de água interagindo com outra molécula de água é coesão. Uma molécula de água interagindo com alguma outra superfície polarizada é uma adesão. Tendência que as moléculas de água têm de se aderir a superfícies polarizadas. Tá? É o que vai explicar, por exemplo, por que a água molha a superfície polar. Agora, ela só vai se aderir àquilo que é polar. Aquilo que é apolar não promove adesão. Aquilo que é apolar não interage com a água. É o que acontece, por exemplo, com as substâncias impermeabilizantes. O que é uma substância impermeabilizante? É uma substância que impermeabiliza, ou seja, não deixa aquela superfície se molhar. Por que a superfície não molha? Porque a água não interage com aquela superfície, porque a superfície é apolar. Lá na minha casa, o cara foi lá e impermeabilizou o sofá. O sofá agora ele não molha, se cair água não molha. O que é impermeabilizar o sofá? É passar no sofá um material que impede a adesão da água com o sofá. Sem o impermeabilizante, a superfície do sofá ela é polarizada. Com o impermeabilizante, a superfície do sofá fica apolar. E se a superfície fica apolar, não há adesão com a água. Por isso que você joga água naquele sofá impermeabilizado e a água não penetra. Então, impermeabilizar é isso. Tornar uma superfície sem adesão à água, porque torna aquela superfície apolar. Agora, essa adesão, junto com a coesão, junto com a polaridade, são propriedades fundamentais para a grande maioria dos papéis biológicos desempenhados pela água. Por causa dessa adesão e da coesão, a água ela tem a propriedade de capilaridade. Então, e a capilaridade é a propriedade que vai explicar por que você, por exemplo, consegue tomar água de canudinho.
A capilaridade representa a tendência que a água apresenta de subir pelas paredes dos tubos finos ou de se deslocar por espaços estreitos existentes em materiais porosos. A capacidade de se deslocar em espaços estreitos, de subir em tubos finos, nós chamamos de capilaridade. O que permite a capilaridade? A coesão e a adesão. Por exemplo, olha esses 3 tubinhos aqui. Aqui eu tenho 3 tubinhos em que a água ela se apresenta em diferentes posições. Ela está subindo por esse tubinho fino. Tá? Eu peguei esse aqui, bem aqui nessa região e aumentei para a gente visualizar a molécula de água por dentro. Então eu tenho aqui, uma molécula de água ligada a outra, cada bolinha laranjinha dessa é uma molécula de água. Uma molécula de água ligada a outra molécula de água pela ligação hidrogênio. Coesão. E a molécula de água, ligado à parede do tubo, adesão. Água com água, coesão. Água com outra superfície polar, adesão. Então, o que acontece? Uma molécula veio, grudou na parede e fica grudada na outra do meio, E fica grudada na outra do meio que gruda na parede. Então, o que você tem? Você tem as moléculas que estão grudadas na parede e estão grudadas entre si, ou seja, adesão e coesão. E aí, a molécula ela consegue se deslocando por esse tubo toda vez que sobre ela for exercida uma pressão. Aí eu puxei, a coluna d'água vai subindo. Mas vai subindo. As que estão agarradas na parede vai arrastando as do meio, por causa da coesão. Então essa capacidade de se deslocar nesses pequenos tubos é o que a gente caracteriza como capilaridade. Quer ver? Pega um canudinho tradicional e puxa água com esse canudinho tradicional. Agora tenta pegar um canudo bem mais grosso. Se você pegar um canudo mais grosso, a capacidade de puxar a água vai ser menor. Quanto mais grosso é o tubo, menor é a sua capacidade de fazer a sucção. Por quê? Porque quanto mais grosso for o tubo, maior vai ser a distância entre as moléculas de água aqui no meio, Então vai ser mais difícil de arrastar a coluna d'água. Então, quanto mais grosso é o tubo, menor é a capilaridade. Quanto mais fino é o tubo, maior é a capilaridade. A capilaridade ela vai ajudar, por exemplo, no deslocamento de água pelos vasos condutores de seiva dos vegetais. Pensa como que uma árvore consegue pegar água lá do solo, na raiz, e levar lá para a folha lá de cima. Essa água é levada por meio de pequenos túbulos, chamados vasos condutores de seiva. Então, um dos fatores que ajuda nesse deslocamento é a capilaridade. Outros fatores estão associados, mas a capilaridade ela ajuda nesse deslocamento. Tá? E o poder de dissolução? O poder de dissolução da água talvez seja a propriedade mais comentada, mais falada. A gente costuma dizer o seguinte: o poder de dissolução da água ele é muito elevado. A água tem um altíssimo poder de dissolução. Poder de dissolução é capacidade de dissolver substâncias. Pelo fato da água conseguir dissolver a maioria das substâncias, nós falamos que o poder de dissolução dela é quase que total. Toda substância que dissolve é chamado de solvente. Quem é dissolvido, soluto. Né? Então, um solvente dissolve. A água dissolve quase todos os compostos dentro da célula, ou a maioria dos compostos dentro da célula. Então, ela tem um altíssimo poder de dissolução. Por isso, ela é chamada de o solvente universal. É a propriedade talvez mais famosa da água. Devido ao elevado poder de dissolução, a água é considerada o solvente universal. E esse poder de dissolução é dado por quê? Por causa da polaridade, né? Olha aqui, explicando
por meio de esquema. O que seria essa dissolução? Ó, NaCl, que é o sal de cozinha. O NaCl, ele é formado por uma junção de sódio e cloro, né? O cloreto de sódio, né? O sódio carga positiva, o cloro carga negativa. Então, quando você tem um cristal de sal, você tem isso aqui, ó. Tá tudo juntinho. Cloro, sódio, ligado a cloro, ligado a sódio, e aí vai formar o cristal. Quando você joga isso em água, o que a água começa a fazer? A água ela começa a dissociar o cloro do sódio. Como a água tem o oxigênio com lado negativo e tem os hidrogênios com lado positivo, ou seja, a água é polar, ela consegue interagir tanto com o cloro, que é negativo, quanto com o sódio, que é positivo. E aí, a interação dela vai ser mais forte com o sódio e o cloro do que a interação entre o sódio e o cloro. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a dissociar esses átomos, cloro e sódio, esses íons. Aqui, ó. Aí ela vem e arranca um cloro, ó. Aí a água fica ao redor do cloro, ó. Ó, a água fica ao redor do cloro, tá vendo? Aí neutraliza o cloro. Aí arranca um sódio. Aqui o sódio. Ela fica ao redor do sódio, ó. Então ela vai interagindo, olha aqui, ó, nesse esqueminha aqui, ó. Ela vai interagindo ao redor da molécula. Então ela é como se escondesse o átomozinho de sódio, escondesse o átomozinho de cloro entre as moléculas de água. Isso é dissolver. A gente diz que os íons estão solvatados, ou seja, eles estão envolvidos por água. Toda vez que a água envolve uma determinada molécula, a gente cria uma camada de solvatação, ela foi solvatada. Aquela substância foi dissolvida. Então isso é dissolver. Dissolver é quando a água vai lá e envolve os átomos constituintes daquela substância. E a água consegue fazer isso com quase todos os compostos, por isso ela é o solvente universal. Essa propriedade está relacionada à polaridade da molécula, que por sua vez tem a ver também com a adesão da água a outros componentes igualmente polares. Essas propriedades físico-químicas, elas são importantíssimas para os papéis biológicos. Inclusive, o poder de dissolução, ele será um dos fatores que permite que reações químicas aconteçam na célula, que substâncias sejam transportadas para dentro e para fora da célula, que nós possamos classificar as substâncias de acordo com serem ou não dissolvidas em água. Ó, o poder de dissolução da água, ele vai ser extremamente importante para que reações químicas se estabeleçam dentro da célula, porque as reações químicas celulares, elas sempre acontecem mais facilmente em meio aquoso. Transporte de substâncias dentro da célula. É mais fácil transportar o que está dissolvido do que o que está precipitado. E, inclusive, o poder de dissolução da água é um critério de classificação das substâncias. Toda substância que se dissolve em água, que é dissolvida pela água, a gente chama de substância hidrofílica. Toda substância que não é dissolvida pela água, hidrofóbica. Por exemplo, o óleo não se mistura com a água, o óleo é hidrofóbico. O sal se mistura com a água e se dissolve em água, o sal é hidrofílico. Tá? E como eu falei, as propriedades físico-químicas trazem os papéis biológicos desempenhados pela água. E entre os papéis biológicos, nós temos o solvente universal, como eu acabei de falar. Primeiro papel biológico desempenhado pela água no organismo, solvente universal. Está autoexplicado, então, pelo que a gente acabou de ver das propriedades. A água é o principal solvente de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes nos meios intra- e extracelulares. Como eu falei, quem se dissolve em água, hidrossolúvel ou hidrofílico. Quem não tem afinidade pela água,
hidrofóbico, não hidrossolúvel. A água atua como transporte de substâncias, uma via para o transporte de substâncias. Transporte entre os meios intra e extracelular. Via de excreção. O que é via de excreção? Via de excreção é um meio pelo qual se promove a eliminação dos excretas. Urina, por exemplo, né? A urina, ela promove a eliminação de substâncias tóxicas que estão dissolvidas em água, né? Então você pega substâncias que têm que ser eliminadas. Primeiro, dissolve em água, solvente universal, e depois transporta pelos túbulos, né, no nosso organismo, ureter, uretra, armazena na bexiga antes, é claro, depois pela uretra até o meio externo. Então você junta capilaridade, junta poder de dissolução, para conseguir fazer o quê? Promover a excreção. Outro que também envolve a presença de água para conseguir executar a sua função, sangue. O sangue é meio aquoso. O sangue, ele tem que levar substâncias de diversas partes do nosso organismo por dentro dos vasos sanguíneos. Então, o transporte de substâncias depende da capilaridade, depende da dissolução, depende da água como um transportador de substância. A seiva bruta e a seiva elaborada das plantas, que eu chamei a atenção ali atrás. Ó. A seiva bruta e a seiva elaborada são substâncias orgânicas. Seiva elaborada. Substâncias inorgânicas. Seiva bruta, dissolvida em água. Tá? Então, a água ela atua como uma via de transporte de substâncias entre os meios intra e extracelular, como via de excreção, sangue, transporte de seivas. São exemplos da água como transporte de substância. Nós também destacamos isso muito. A água é um forte agente termorregulador. Devido a quê? Calor específico elevado, calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Então, a grande taxa de água presente nos seres vivos evita variações bruscas de temperatura, mantendo a temperatura relativamente constante. Correto? Foi o que nós mostramos quando eu caracterizei as propriedades físico-químicas. Com a elevação da temperatura corpórea, você transpira e evapora o transpirado, o que permite perda de calor, promovendo moderação da temperatura. É o que eu falei, ó. Você sentiu calor, o que vai acontecer? A glândula sudorípara vai ser sensibilizada e essa glândula sudorípara vai liberar suor. Quando a glândula sudorípara libera suor, você cobre a superfície do corpo com suor. O suor, que é essencialmente água, absorve calor e evapora. Quando ele evapora, ele faz o quê? Ele rouba o calor do seu corpo. Então, ele ajuda a manter a temperatura corpórea. Mais uma vez, vou repetir, por causa de quê? Calor específico elevado, calor latente de vaporização elevado. Papel lubrificante. A água, ela atua como um ambiente de lubrificação. Diminui o atrito entre as superfícies, favorecendo, então, a lubrificação. Eu botei dois exemplos aqui, ó, lágrimas e líquido sinovial. Aqui, o que a gente está observando? A pessoa está pegando um colírio. Para que você bota colírio no olho? Para melhorar a lubrificação ocular. As lágrimas, a mesma coisa. O que é um líquido sinovial? Um líquido sinovial é o líquido que nós vamos encontrar nas articulações muito móveis, como, por exemplo, no joelho. Ó, aqui eu tenho um osso, outro osso aqui embaixo. Nota, esses ossos, eles não estão em contato direto. Entre eles tem um espaço preenchido por líquido. Então, esse líquido ele minimiza o atrito, ó, diminui o atrito entre as superfícies. Esse líquido a gente chama de líquido
sinovial. Então, o líquido sinovial ele favorece o quê? Favorece a minimizar o atrito entre as superfícies. Então, a água ela tem um papel lubrificante. Matéria-prima para ocorrência de reações. Eu falei lá atrás que a água ela é produzida em algumas reações, não é? Mas do mesmo jeito que ela é produzida, ela também é matéria-prima para algumas reações. Por exemplo, fotossíntese nas plantas. O que é fotossíntese? Fotossíntese é pegar CO2, gás carbônico, reagir com água e produzir glicose e liberar oxigênio. O que a água está fazendo aqui? A água ela está sendo um reagente para produzir a glicose. Então ela é o quê? Matéria-prima para ocorrência da reação. Atua como constituinte de muitas reações, podendo ser considerado reagente em algumas. Então, existem reações que produzem água e existem reações que usam água. As reações que usam água são as reações de síntese. As reações que produzem água são as reações de hidrólise. Então aqui, ó, reação de hidrólise. Desculpa. As reações que usam a água para romper moléculas são reações de hidrólise. As reações que produzem água no final são reações de síntese. As reações em que a água participa como matéria-prima, ela é um reagente. Reação de hidrólise, olha a palavra, lise. Lise vem de lises, do grego. Separação, quebra. Hidro, água. Então o que é uma hidrólise? É uma quebra de uma determinada ligação química de uma molécula mais complexa por adição de água. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a representação de uma molécula de maltose. O que é uma molécula de maltose? É um açúcar. Uma molécula de maltose é formada por duas moléculas de glicose. Então eu tenho uma molécula de glicose que está unida a outra de glicose por meio da ligação com o oxigênio. Ó. O oxigênio aqui é a ponte de ligação entre as duas glicoses para formar a maltose. Se eu quiser aproveitar essa maltose, o que eu preciso fazer? Essa maltose se encontra em alimentos em geral. Eu preciso romper essa ligação aqui para produzir as duas moléculas de glicose. Essas duas aqui são glicoses, ó. Mas como que eu vou romper essa ligação? Eu vou pegar esse oxigênio e vou interagir esse oxigênio aqui com uma água. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um hidrogênio da água, vou grudar com esse oxigênio, vou formar um OH aqui, ó. E vou pegar o outro OH da água e vou combinar aqui. Então eu peguei, ó, um oxigênio com um hidrogênio, formou um HO, sobrou um HO que ficou aqui. Então eu rompi a molécula em duas. Eu formei uma molécula de glicose, duas moléculas de glicose. Então o que eu fiz? Eu usei a água para quebrar uma molécula em duas. Hidrólise. Isso é uma reação de hidrólise. Bom, dentro da água, esses são os principais papéis biológicos que nós observamos, né? No que diz respeito ao estudo da água, o mais importante é a gente saber reconhecer esses papéis biológicos. Esses papéis biológicos estão intimamente ligados às propriedades físico-químicas que eu mostrei para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar as informações de forma significativa. A gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente vem com sais minerais, fechando essa parte inicial da bioquímica, que é a parte dos compostos inorgânicos, para entrarmos em compostos orgânicos. Por hoje, paramos aqui. Próxima aula, sais minerais. Beleza? Valeu!